Já sentiu o instante em que o mundo inteiro parece suspirar? E no meio do silêncio, algo em você, que sempre esteve ali, começa a despertar? Vivemos cercados de vozes, de exigências, de ruídos que tentam preencher o que, na verdade, só pode ser habitado. Mas há um lugar dentro de nós que só floresce quando o barulho cessa. Esse lugar tem o cheiro do deserto, o som do vento entre árvores antigas e a textura da alma despida de aparências. É no silêncio que a alma fala. Não com palavras, mas com presságios, com sensações, com uma sabedoria ancestral que não se lê em livros, mas que alguns ousaram traduzir em páginas sagradas. Neste vídeo, vamos atravessar juntos um caminho que não é feito de passos, mas de pausas, de recolhimento, de escuta. Vamos mergulhar no mistério da solidão espiritual, guiados pelas palavras de Thomas Merton, que encontrou Deus não no mundo, mas em sua ausência. Pela noite escura de São João da Cruz, onde a alma perde-se de tudo para finalmente encontrar-se com o todo, e pela experiência viva de Cristo, que retirava-se ao deserto não para escapar, mas para encontrar-se com o Pai. Se você sente que há algo gritando dentro do seu silêncio, se carrega uma inquietação sagrada, um vazio que pulsa como um chamado, este vídeo é um convite à escuta, porque há palavras que só podem ser ouvidas quando a alma finalmente se cala. O deserto não é apenas um lugar geográfico. Ele é, acima de tudo, um estado da alma. Um espaço onde tudo o que é supérfluo se desfaz, onde as vozes do mundo se dissolvem como miragens, e onde, finalmente, o sagrado pode ser escutado sem tradução. Desde os primórdios da tradição cristã, homens e mulheres sentiram um chamado que não vinha do exterior, mas de dentro. Um sussurro interior os impelia a deixar cidades, conforto e convívio humano para habitar as vastidões silenciosas do deserto. Ali, entre dunas e solidão, não buscavam fuga, buscavam verdade. Os padres do deserto, como Santo Antão, Evagrio Pôntico, Macário do Egito, entre tantos outros, sabiam. O recolhimento extremo não era um castigo, mas um campo de batalha onde o ego se rendia e o espírito se alçava. No calor abrasador do dia e no frio cortante da noite, a alma era testada. Mas era ali, nesse terreno árido e simbólico, que surgia o verdadeiro templo. O deserto era metáfora e realidade. Uma escola onde não se ensinava com palavras, mas com ausência. Ausência de distrações, de máscaras, de vaidades. Era preciso despir-se, não das roupas, mas das ilusões. Evagrio escreveu que o demônio mais perigoso do deserto não era o externo, mas aquele que se manifesta no tédio, no desejo de fugir, no vazio que assusta. Esse demônio do meio-dia, como ele o chamava, nos visita quando começamos a encarar o que realmente somos, e nesse momento, muitos desistem. Mas os que ficam, os que permanecem mesmo quando tudo parece cessar, descobrem um segredo. O silêncio não é o fim da presença, é o início da presença. A solidão, nesse sentido, é ritual, é altar, é travessia. No deserto, cada pedra torna-se espelho, cada sombra, uma revelação. Porque ali onde não há mais nada, você descobre o tudo. E quando isso acontece, o deserto deixa de ser geografia e passa a ser uma morada. Thomas Merton não fugiu do mundo. Ele o penetrou com tal intensidade que acabou encontrando o silêncio. Monge trapista, poeta, intelectual, Merton viveu entre claustros e bibliotecas, entre as sombras da mística cristã e os clarões do pensamento moderno. Mas seu verdadeiro templo era o silêncio interior. Em sua obra Novas Sementes de Contemplação, ele escreve: a solidão verdadeira é uma participação no silêncio de Deus. Para Merton, contemplar não era imaginar, fugir ou sonhar. Era desaprender. Desaprender os ruídos da identidade, os rótulos sociais, o orgulho da razão. Era sentar-se, imóvel,
e deixar que o divino se manifestasse não como ideia, mas como presença que transcende o pensamento. Ele entendia que a oração mais profunda não se constrói com palavras, mas com atenção. Um tipo de atenção que, como ele dizia, deixa Deus ser Deus. Merton não propunha uma espiritualidade alienada, mas radicalmente encarnada. Seu silêncio não era ausência de mundo, mas presença plena ao real. Um olhar limpo, despido de filtros e conceitos. Ao contrário do que muitos pensam, ele não acreditava que a vida contemplativa fosse um privilégio de monges. Pelo contrário, ele via, com preocupação, o ser humano moderno cada vez mais fragmentado, acelerado, incapaz de estar em si mesmo. Ele denunciava o trânsito caótico da alma, esse constante deslocar-se para fora de si, seja pelo consumo, pelo status ou pela compulsão por fazer. E propunha um retorno ao eu profundo, que só pode ser encontrado quando se cala o eu superficial. Merton escreveu: "Minha vida é feita de escutas, não para encontrar respostas, mas para voltar ao lugar onde as perguntas nascem." Essa escuta silenciosa não é passividade, é um ato de resistência, um posicionamento contra o ruído ensurdecedor da modernidade. Ao escolher o silêncio como morada, Merton estava dizendo: aqui, dentro de mim, existe um mundo inteiro, e Deus sussurra nas entrelinhas daquilo que o mundo despreza: o tempo lento, o recolhimento, o invisível. A contemplação para ele não era luxo místico, era necessidade espiritual, porque sem silêncio não há escuta, e sem escuta não há relação com o sagrado. Ao seguir o caminho de Merton, aprendemos que o silêncio não é vazio, mas espaço. Espaço para que a alma, pela primeira vez, seja habitada por inteiro. Há um silêncio que acolhe, mas há também um silêncio que corrói. Uma escuridão que não se impõe de fora, mas que brota lentamente de dentro. São João da Cruz, místico espanhol do século XVI, chamou essa travessia de a noite escura da alma. E ao contrário do que muitos pensam, essa noite não é ausência de fé, é sua maturação. É quando todas as luzes que um dia nos guiavam se apagam, e a alma é deixada a caminhar apenas com os próprios pés, sem garantias, sem certezas, sem consolo. João da Cruz sabia que essa experiência não era patológica, mas sagrada. Ele dizia: a alma que deseja realmente unir-se a Deus precisa atravessar a escuridão do não saber, do não sentir, do não controlar. A noite escura é uma purificação. Deus, que antes era sentido como doce, agora se faz ausente, silencioso, estranho. Não porque se afastou, mas porque está transbordando de um modo que a alma ainda não aprendeu a suportar. O silêncio aqui já não é mais escolha, é imposição. E o recolhimento já não é mais refúgio, é confronto. A alma luta, questiona, clama, mas nada responde. Porque o que está sendo formado ali não é a resposta, mas a escuta verdadeira. É nessa noite que o ego cede, que as imagens infantis de Deus se dissolvem, que o controle se quebra, e só então, no fundo do não saber, a alma começa a ver. Ver sem olhos, ouvir sem som, amar sem garantias. A noite escura é o parto da fé madura. É a sombra que antecede o amanhecer, mas que precisa ser atravessada com reverência e entrega. Porque, como dizia João da Cruz, quanto mais escura é a noite, mais próxima está a luz que não tem forma. A alma que ousa não fugir dessa escuridão renasce. Não como antes, iluminada por fora, mas como chama oculta que arde por dentro. Há um silêncio que se impõe de fora, mas há outro mais sutil. O silêncio de dentro, que só se alcança depois do colapso das certezas. Para Carl Jung, o recolhimento não era uma fuga do mundo, mas um retorno à totalidade do ser. Ele dizia que todo ser humano carrega em si um chamado para a individuação, um impulso natural para encontrar o si mesmo, que só se revela no confronto com a própria sombra. E esse confronto
raramente acontece no barulho. O silêncio, na visão junguiana, é o espelho onde a alma se vê sem maquiagem. É no recolhimento que emergem os conteúdos inconscientes, os traumas não narrados, os arquétipos esquecidos. Mas é também nesse espaço vazio que a alma reencontra seu eixo e passa a dançar em torno de um centro que não é o ego, mas o eterno. Já o psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, ensinava que o ser humano pode suportar quase qualquer dor se encontrar um sentido. E o sentido, dizia ele, não grita. O sentido sussurra, no silêncio entre um sofrimento e outro. Entre o estímulo e a resposta, escreveu Frankl, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E nessa escolha reside a nossa liberdade e o nosso crescimento. A solidão, então, pode ser esse espaço sagrado entre o impulso e a reação. Não como ausência, mas como presença densa, carregada de possibilidade. E quando essa presença se abre à relação com o divino, nos aproximamos do que Martin Buber chamava de relação eu-tu. Não mais o mundo como objeto, eu-isso, a ser dominado, controlado, definido, mas o mundo como presença viva, onde o sagrado se manifesta não como coisa, mas como encontro. E todo verdadeiro encontro exige silêncio. Silêncio para perceber, silêncio para estar, silêncio para não reduzir o outro a um reflexo de nós mesmos. Assim, a psicologia e a filosofia se dobram diante do mistério do silêncio, não como um enigma a ser decifrado, mas como um sacramento existencial, onde a alma pode, enfim, reconhecer-se e recomeçar. Mesmo cercado por multidões, Jesus sabia o valor da solidão. Repetidas vezes nos evangelhos, lemos que ele retirava-se para lugares desertos, de madrugada, ao entardecer, antes de decisões importantes, após milagres. A solitude para Cristo não era ausência, era comunhão. Era no silêncio dos montes, na vastidão do deserto ou na solidão do jardim que ele encontrava-se com o Pai. E não é por acaso. Jesus, o Verbo feito carne, compreendia que há realidades que não podem ser comunicadas com palavras. O Pai não se escuta com os ouvidos, mas com o coração vazio, com o espírito despido, com a alma em silêncio. No Getsemane, na noite mais densa da sua humanidade, ele também escolheu o silêncio. Um silêncio entre gotas de sangue e lágrimas. Um silêncio que clama sem ruído. Um silêncio que aceita sem compreender. Ele não fugiu da dor, mas também não se perdeu no tumulto dos homens. Ele se recolhia para se reabastecer, para ouvir o que o mundo jamais poderia dizer. E ali, sozinho, em oração, ele nos ensinava algo essencial. Não existe intimidade com Deus sem espaço interior. A fé não nasce do alarde, mas da escuta. Não floresce no ruído, mas na terra silenciosa do coração. Jesus é, portanto, o exemplo máximo da solidão espiritual, que não isola, mas conecta. Sua solitude era fértil, sua solidão era sagrada, e seu silêncio, ainda hoje, ecoa mais alto do que qualquer grito. Vivemos numa época onde o barulho se tornou norma. Barulho não apenas de sons, mas de estímulos, de urgências, de opiniões. A sociedade do excesso não nos permite pausar. Tudo é rápido, tudo é agora, tudo é para fora. O silêncio neste contexto é quase subversivo. Estamos sempre ocupados, sempre conectados, sempre performando, mesmo quando ninguém está olhando. Mas há um custo. A alma, sufocada por tanto ruído, começa a adoecer. Surge uma inquietação sem nome, uma fadiga que o sono não cura, um vazio que nem a fé imediata parece preencher. E então, no intervalo entre uma notificação e outra, algo pulsa. Um incômodo, uma saudade, uma ausência sagrada. É a alma chamando de volta, chamando para o essencial, para o que não se mede, não se posta, não se monetiza. O chamado da alma hoje não vem como um clarim, mas como um sopro tímido entre os excessos, e somente quem silencia consegue ouvi-lo. Silenciar não é apenas desligar os aparelhos,
É um ato espiritual. É esvaziar o ego, dissolver as máscaras, reaprender a respirar. Em um mundo que nos quer produtivos, ser contemplativo é um gesto de resistência. Resistir à pressa, resistir à superficialidade, resistir à desconexão de si e de Deus, porque o sagrado ainda está entre nós, mas ele não grita. Ele sussurra, entre o ruído do mercado e a angústia das telas. Talvez o novo milagre não seja andar sobre as águas, mas conseguir, por alguns minutos, sentar-se em silêncio e habitar-se por inteiro. O silêncio é o novo templo, a solidão, o novo caminho. E a alma ainda espera ser ouvida. Talvez o silêncio seja o idioma mais antigo da alma, e talvez, em meio a tantos ruídos, tudo o que mais ansiamos seja apenas ouvir. Ouvir o que está além das palavras, além dos pensamentos, além daquilo que nos disseram que deveríamos ser. Neste vídeo, caminhamos por desertos sagrados, ouvimos os ecos de místicos, filósofos, mestres e poetas. Mas agora, o caminho é seu, e o silêncio, se quiser, pode ser seu guia, porque há perguntas que não precisam ser respondidas, há dores que não precisam ser explicadas. Há apenas esse lugar, dentro de você, onde Deus aguarda, sem pressa, que você se sente e escute, não com os ouvidos, mas com a alma nua. A solidão espiritual não é ausência de amor, é preparação para um amor mais profundo, aquele que não exige, que não cobra, que não mede, apenas é. E é nesse estado de ser, nesse silêncio habitado, que o divino se revela, como uma brisa, como um toque leve no peito, como se o céu tivesse se lembrado de você. Antes de encerrar, eu te convido, reserve hoje alguns minutos, desconecte-se do mundo, sente-se com sua alma e escute, porque às vezes o que você tanto procura está apenas esperando que você se cale. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários o que o silêncio te ensinou. E se sentir no coração, envie esse vídeo a alguém que está buscando, não respostas, mas direção. Obrigado por ter escutado. Obrigado por ter sentido. Nos vemos no próximo silêncio.